O rapper Mystical cumprirá 20 anos de prisão por estuprar uma mulher em sua casa na Louisiana em 2022. Por quase 4 anos, Mystical ficou em uma cela da cadeia do Paróquia de Ascension sem liberdade provisória aguardando o fim de seu caso. Agora esse fim chegou e imagens de sua sentença estão se espalhando por todas as plataformas. Provavelmente desde Afrika Bambaataa, a figura mais desprezível e proeminente na cultura do hip-hop quando se trata do caso de AS. Sim, sua sentença de 20 anos está reacendendo um dos acertos de contas mais desconfortáveis do hip-hop do Sul. A sentença que começou tudo. A história de por que essas imagens estão em toda parte começa em uma sala de tribunal no Paróquia de Ascension, Louisiana, em uma terça-feira em meados de junho de 2026. Michael Lawrence Tyler, o rapper conhecido pelo mundo como Mystical, foi condenado a 20 anos de trabalho forçado por crime de terceiro grau. Ele tinha 55 anos. Ele havia estado na cadeia do Paróquia de Ascension sem liberdade provisória desde 2022. E neste dia, a espera finalmente terminou com um número anexado a ela. O procedimento foi coberto de perto pela mídia local de Louisiana. E é essa cobertura, os segmentos de transmissão oficial e os clipes extraídos deles, que se tornaram as novas imagens que as pessoas continuavam compartilhando. Um repórter da Louisiana First News apresentou a conclusão de um caso que a estação havia acompanhado por anos. Um caso que acompanhamos de perto, a repórter Michelle Maston da Louisiana First News tem os últimos detalhes do Paróquia de Ascension. Essa passagem para o repórter de campo é onde a linha do tempo do dia realmente se abre. O repórter enquadrou o momento como o fim de uma longa jornada e identificou o homem no centro dela por seu nome legal em vez de seu nome artístico, o que é parte do que fez as imagens caírem de forma tão estranha para fãs de longa data. Após anos de procedimentos legais, o caso contra o rapper de Louisiana Mystical chega ao seu fim. O nativo de Nova Orleans de 55 anos, cujo nome verdadeiro é Michael Tyler, foi condenado a 20 anos de prisão. A substância do caso foi resumida no mesmo relatório. Os promotores disseram que o ataque aconteceu em sua casa e a localização, Prairieville, continuou aparecendo em todas as manchetes que se seguiram. Os promotores dizem que Tyler agrediu sexualmente uma mulher em sua casa em Prairieville em 2022. O relatório então se voltou para a parte da audiência que deu às imagens seu peso emocional, a declaração da vítima. Ela falou diretamente ao tribunal, e seu relato do que sofreu se tornou o centro do ciclo de notícias. Durante a audiência de sentença, a vítima fez uma declaração de impacto emocional. Ela disse ao tribunal que foi torturada por horas enquanto implorava pela vida. Sua declaração não era apenas testemunho. Ela disse ao tribunal que foi a um hospital onde um kit mostrou lesões consistentes com seu relato, e o repórter transmitiu como o sofrimento continuou a afetá-la. Ela foi a um hospital onde recebeu um kit que mostrou lesões consistentes com seu relato do que aconteceu. Ela disse que o ataque continua impactando sua saúde física e mental. Então veio o momento que todos os veículos citariam. Após ouvir a mulher descrever o ataque, Tyler se dirigiu ao tribunal. O clipe de transmissão é cortado no meio da frase, mas as palavras que ele falou foram transmitidas pela Variety, The Washington Times e praticamente todos os veículos que cobriram a audiência. Se fiz isso com você, mereço a sentença máxima. O repórter confirmou os termos práticos da sentença, incluindo crédito pelos anos que ele já havia passado trancado. Tyler receberá crédito pelo tempo já cumprido. Após sua libertação da prisão, será obrigado a se registrar como agressor. E então a linha que transformou uma única sentença em uma história viral. Esta não foi a primeira vez. O repórter afirmou claramente que ele havia estado aqui antes. Esta não é sua primeira condenação por crime. Tyler anteriormente se declarou culpado de acusações semelhantes há mais de 2 décadas e cumpriu 6 anos de prisão. Esse detalhe, a condenação repetida, é o motor por trás da viralidade. As imagens de um homem de 55 anos sendo sentenciado teriam sido uma história por si só, mas as imagens de um agressor registrado sendo sentenciado por um segundo crime depois de já ter cumprido 6 anos pelo primeiro, foi o que fez as pessoas pararem de rolar, gravar a tela e repostar. O repórter encerrou observando que ele tinha 30 dias para apelar à sentença. Aqueles segundos de transmissão, o repórter nos degraus da corte, o resumo da declaração da vítima, a confirmação de seu histórico anterior, são material bruto que foi cortado e compartilhado. A partir daí, os componentes da história maior entram em ação. Vamos começar com o caso em si. O caso de 2022 e a declaração que o tornou possível. Para entender por que essas imagens carregam a carga que carregam, você precisa entender a maquinaria brutal e lenta do caso que as produziu. O clipe de Mystical sob custódia não é apenas um homem em um uniforme. É o ponto final visível de uma investigação que começou em uma noite de verão de 2022, passou por quase 4 anos de detenção pré-julgamento e foi muito quase algo muito pior para o rapper do que 20 anos. Começou em 31 de julho de 2022. Quando Tyler foi preso e registrado na cadeia do Paróquia de Ascension sem liberdade provisória. A mulher que reportou o ataque o fez de um hospital, o mesmo hospital onde, como a sala de tribunal depois ouviria, um kit documentou seus ferimentos. De acordo com o relato da polícia, a noite se desenrolou como uma descida horrível, uma disputa financeira que se azedou em violência, uma vítima que disse ter sido espancada, enforcada e estrangulada, roubada através de uma transferência do Cash App,
retida à força e forçadamente dentro de sua casa em Prairieville. O documento de prisão carregava um detalhe gelado, quase surreal, de que ele alegadamente tirou as chaves de seu carro, a reteve à força e rezou com ela para remover seus espíritos ruins. As acusações que ele enfrentava naquele momento tinham um peso impressionante. Ele foi acusado de roubo de primeiro grau, abuso doméstico grave por estrangulamento, falsa prisão e dano criminoso simples à propriedade. O mais grave desses, primeiro grau, não é uma acusação que se dobra. De acordo com a lei de Louisiana, carrega uma sentença obrigatória de prisão perpétua com trabalho forçado, sem liberdade condicional, sem liberdade supervisionada e sem suspensão de sentença. Se tivesse sido condenado apenas por essa acusação em julgamento, as imagens de prisão que viralizaram teriam sido a imagem de um homem que morreria atrás das grades. Esse era o penhasco em que ele estava de pé por quase 4 anos. E ele não se moveu desse penhasco por muito tempo. Ele ficou naquela cadeia local, negado liberdade provisória em 2022, em 2023, em 2024, em 2025, observando as estações passarem de uma cela enquanto o caso rastejava pelos tribunais de Louisiana. A própria frase que o repórter de campo usou, após anos de procedimentos legais, comprime um trecho extraordinário de espera em um punhado de palavras. Gris, o ponto de virada chegou em 17 de março de 2026, quando os promotores abandonaram todas as acusações originais e permitiram que ele se declarasse culpado de uma única acusação menor de terceiro grau. Este é o pino no qual todo o seu destino girou. Terceiro grau em Louisiana é o menos severo das categorias escalonadas do estado, limitado a um máximo de 25 anos. O acordo de declaração de culpa foi ainda mais longe, bloqueando sua exposição em 20 anos, 5 anos abaixo até mesmo desse máximo estatutário. Em uma única transação de sala de tribunal, o rapper trocou uma sentença de prisão perpétua quase certa por um prazo definido de anos, um acordo que, visto friamente, representava um resultado poderoso para sua defesa. A força do relato da vítima, seus ferimentos documentados no hospital, sua identificação dele, tornaram o julgamento uma aposta perigosa. A declaração de culpa apagou essa aposta. Mas a declaração de culpa também é onde a história fez uma virada que alimentou o fogo viral. Nos dias anteriores à sua sentença, Mystical tentou recuar. Seu advogado apresentou uma moção para retirar a declaração de culpa, argumentando que ele não teve oportunidade suficiente de considerar plenamente as consequências e que estava sob sofrimento emocional significativo quando concordou com ela. Para o público observando clipes online, isso parecia um homem que havia feito um acordo generoso e depois tentou se livrar até mesmo daquele. O juiz não foi movido e negou a moção, e a sentença prosseguiu conforme programado. Quando o dia chegou, a sequência foi exatamente como a transmissão a capturou. A vítima pediu o máximo. Tyler se levantou e proferiu a linha que seria estampada em cada miniatura e manchete, e o juiz entregou os 20 anos completos permitidos sob o acordo, com crédito pelos quase 4 anos já cumpridos. Matemática que aponta para uma libertação em algum lugar em seus 70 e poucos. Não haveria liberdade condicional, não haveria liberdade supervisionada, sem benefício antecipado, porque as condenações de Louisiana são construídas para negar exatamente essas coisas. As imagens dele naquele uniforme, então, são as imagens de um homem para quem o sistema legal já havia percorrido seu curso completo, com apenas a formalidade de transferência para um penitenciário estadual restante. Essa finalidade é parte do que fez as pessoas se sentirem à vontade para compartilhá-lo tão livremente. O caso estava encerrado, mas a razão pela qual o clipe detonou do jeito que fez tem menos a ver com 2022 do que com algo que aconteceu mais de 2 décadas atrás. Esse é o próximo fio. O histórico de reincidente que acendeu o pavio. Uma única condenação é uma notícia. Um padrão é um fenômeno, e é o padrão que transformou imagens de tribunal granuladas em um incêndio viral selvagem. A razão pela qual os comentaristas continuavam escrevendo outro, e ele teve chances, é que essa sentença de 20 anos não é o início do histórico de Mystical com o sistema de justiça criminal. É devastadoramente um capítulo que rima com um escrito muito tempo atrás. O pecado original nesta saga remonta ao início dos anos 2000. O caso inicial mais significativo envolveu sua cabeleireira, e os detalhes são sombrios. Mystical e 2 seguranças foram acusados de coagir a mulher a atos em retaliação depois que ele alegou que ela havia desviado dezenas de milhares de dólares de suas contas, com relatos colocando a figura tão alta quanto 80 em cheques não autorizados. O que separou este caso de uma disputa de ele disse ela disse foi uma peça de evidência física que se provou impossível de explicar, uma fita de vídeo do incidente. Em junho de 2003, ele se declarou culpado de agressão e extorsão e foi condenado a 6 anos de prisão, cumprindo esse tempo antes de sua libertação em janeiro de 2010. A consequência duradoura foi um status que assombraria todas as acusações subsequentes. Ele se tornou um agressor sexual registrado vitalício. Anos depois, o próprio Mystical falou sobre esse período de prisão em uma entrevista que ressurgiu e recirculou junto com as novas imagens, emprestando às compilações virais uma qualidade antes e depois assustadora. Quando perguntado sobre voltar para casa após 6 anos longe, ele descreveu uma desorientação tão total que quase beira o cômico. Cara, eu estava em tal choque cultural. A melhor forma que posso explicar, se você já viu o filme I'm Going to Get You, Soccer. Quando o cafetão saiu e ele tinha apenas tira os sapatos. Ele enquadrou aqueles anos como uma meditação sobre o tempo perdido, sentando-se e observando o calendário se queimar. E crucialmente, ele se enquadrou naquela entrevista como um homem enganado. Tive que ficar na frente de um relógio e observar 6 anos se esgotarem disso. Você sabe, inocentemente. Como
Caramba, você sabe, essa palavra inocentemente é precisamente o tipo de coisa que não envelheceu bem à luz de uma segunda condenação. Ele falou extensamente sobre o que descreveu como sua pior experiência dentro. A ausência de seus filhos durante seus primeiros anos. Apenas estar longe e estar longe de meus filhos e perdendo aqueles anos lindos de meus filhos crescendo. Quando saí, eles tinham 2 e 3 ou 3 e 4. Ele até reconta com especificidade bruta a conversa que disse ter tido com sua filha antes de partir. O tipo de detalhe íntimo que agora fica desconfortavelmente contra a magnitude do que o trouxe de volta. Lembro de dizer à minha filha, disse, minha Shaya, papai indo papai pode ir embora por um pouco. Vou ficar longe por um tempo, mas estou voltando. Estou voltando e papai ama você e sente sua falta. Entre aquela primeira condenação e o caso de 2022, os problemas legais nunca recuaram completamente. Em 2012, ele cumpriu aproximadamente 3 meses na cadeia por uma acusação de agressão doméstica leve envolvendo um parceiro de longo prazo. Uma condenação que também implicou uma violação de liberdade supervisionada ligada ao seu caso anterior. Então, em 2017, o eco mais alarmante de todos, ele foi acusado de sequestro e preso em uma fiança de vários milhões de dólares. Ele passou aproximadamente 18 meses na cadeia antes que essas acusações particulares fossem eventualmente abandonadas em 2020 depois que um segundo grande júri se recusou a indiciar. Ele negou esse caso na época e falou publicamente sobre querer deixar seu histórico para trás, dizendo à Associated Press em uma entrevista de 2021 uma linha sobre ter aprendido com sua primeira situação e lamentando que estava permanentemente anexada a ele. Empilhando esses episódios um após o outro, a condenação de 2003, a prisão de 2012, as acusações de 2017 e o caso de 2022 que terminou em 2026 na forma da reação do público se encaixa em foco. As imagens dele na cadeia não viralizaram simplesmente porque um rapper famoso foi sentenciado. Viralizou porque a internet reconheceu o padrão, uma colisão recorrente de fama, coerção, violência e mulheres vulneráveis. E o clipe se tornou um vaso para uma conversa muito maior sobre responsabilidade, sobre como a indústria musical o recebeu de volta após a primeira condenação, e sobre por que os sinais de alerta foram ignorados. Essa conversa, mais do que qualquer quadro único de vídeo, é o que manteve as imagens circulando. E em nenhum lugar essa conversa se desenrolou mais vividamente do que entre os comentaristas e fãs discando as notícias em tempo real. Como a internet reagiu e por que se espalhou. As imagens não se tornam virais simplesmente existindo. Viralizavam porque as pessoas as pegam, reagem a ela, sobrepõem suas próprias vozes e as empurram de volta para o feed. As imagens de prisão de Mystical são um caso de manual desse mecanismo. E a reação que gerou foi uma mistura vasta, contraditória, frequentemente desconfortável de nojo, humor negro, nostalgia e uma tensão estranha de fascínio por crimes reais. Os números brutos contam parte da história. O post de notícias de última hora do TMZ no Chance, anunciando a sentença de 20 anos, acumulou mais de 5,6 milhões de visualizações, junto com milhares de curtidas, repostagens e respostas, embora a imagem anexada fosse uma antiga foto de arquivo promocional em vez de imagens reais de prisão. Essa lacuna entre a foto de arquivo calma e os clipes da sala de tribunal viscerais circulando em outro lugar é exatamente o espaço que outras contas se apressaram em preencher, emparelhando as notícias de sentença com os segmentos de transmissão local mostrando sob custódia. As respostas tendiam para a crítica esmagadora, um coro de responsabilidade misturado com reflexões sobre a vítima, e inevitavelmente as piadas escuras referenciando seu próprio catálogo. As reações mais reveladoras, porém, vieram da cultura de comentários que cresceu em torno exatamente desse tipo de notícia. Os podcasters e streamers que narram um momento em tempo real. Uma discussão capturada em vídeo aberta com uma colocação brutal de Mystical na hierarquia não oficial de desgraça do hip-hop. Provavelmente desde Afrika Bambaataa, a figura mais desprezível e proeminente na cultura do hip-hop quando se trata do AS. O que é notável é que mesmo no meio da condenação, os comentaristas não poderiam negar o que ele havia sido uma vez. A mesma conversa girou, quase relutantemente, para um reconhecimento de sua artisticidade, atenção exata separando a arte do artista que definiu tanto da reação online. De volta aos anos 90, se você ouvisse Rap do Sul, era um dos artistas mais, incríveis e performers dinâmicos que a cultura teve. Eles também articularam a ironia sombria que deu à história sua aresta mimética. A ideia de que a agressão em sua música agora lê como um sinal de alerta em vez de uma performance. Para vê-lo ir dessa maneira, embora potencialmente não tão surpreendente quanto se poderia assumir considerando como agressivo ele era com esses engraçados embrulhados. O ângulo de reincidente dominou esse comentário assim como dominou as sessões de comentários. O ócio continuou circulando de volta à incredulidade de que isso havia acontecido antes, que o homem sendo sentenciado já era um agressor condenado. Mano foi banido, ele cumpriu 6 anos no sim. É isso que é loucura? Porém é que bem ok, vou deixar você falar isso. O que eu estava dizendo é que este cara, como quando eu estava lendo isso como craziest part sobre it, é como o irmão é um agressor registrado de AS. Dessa incredulidade cresceu uma ameaça mais ampla e mais séria sobre reconhecer perigo. Os comentaristas transformando o momento viral em algo próximo a uma mensagem de segurança pública sobre sinais de alerta. É verdade. Era muito similar então quem olha para isso e diz como temos que começar a ensinar as pessoas a reconhecer sinais de alerta. E o comentário não se esquivou de nomear o que as imagens representavam nos termos mais claros possíveis, um eco intencional ou não dos títulos de suas próprias músicas. Mas irmão, no final do dia isso é claramente um homem perigoso quando se trata de mulheres. Perigo. Você sente.
Esta é a textura de como as imagens se espalharam. Nunca foi apenas um clipe, era um clipe envolvido em argumento e comédia negra, na nostalgia por um som que ajudou a construir hip hop do Sul, e em um reckoning genuíno sobre como o agressor registrado permaneceu um artista trabalhista e amado por tanto tempo. A resposta mais ampla da indústria, em contraste, foi notavelmente silenciosa, sem declarações importantes de colaboradores anteriores ou rótulos. Um silêncio que a própria internet preencheu com seu próprio barulho. Esse silêncio, e o puro volume de comentário público se precipitando para substituí-lo, aponta para a peça final do quebra-cabeça, a distância impressionante entre o homem naquele uniforme e o homem que ele costumava ser, da realeza do hip-hop do Sul para uma cela. A razão final pela qual essas imagens batem do jeito que batem é o contraste. Um clipe de um homem anônimo sendo sentenciado é um item de notícia local. Um clipe de Mystical sendo sentenciado é um soco na cultura, porque a figura se movimentando por aquela sala de tribunal sob custódia era, não muito tempo atrás, um dos intérpretes mais elétricos que o Sul jamais produziu. Para entender a viralidade completamente, você precisa sentir a altura da queda. Mystical eclodiu em Nova Orleans em meados dos anos 1990. Um produto do segundo bairro da cidade com o hit regional Irrigou, antes de se juntar ao Juggernaut que era o No Limit Records do Master P. Sua voz era inconfundível, um latido de sargento de broca rasgado e explosivo que soava como nada mais no rádio. Ele não rapeava tanto quanto detonava. Na virada do milênio, ele havia atingido o topo comercial do gênero. Seu hit de 2000, Shake Ya Ass, produzido pelo Neptunes, se tornou um grampo cultural e ganhou uma indicação ao Grammy para melhor performance solo de rap. No ano seguinte vieram Danger, Been So Long, e seu álbum Tarantula o levou a mais reconhecimento do Grammy, incluindo uma indicação para Bounce Back, Bumping, Me Against the Wall. Por um período em torno de 2000 e 2001, ele era genuinamente um dos maiores rappers vivos. E então o relógio que ele próprio descreveu observando na prisão começou a comer sua carreira viva. Os comentaristas dissecando as imagens virais entenderam esse arco melhor que quase qualquer pessoa e articularam a tragédia do timing com precisão real. O sentimento de que seu auge foi roubado não pela indústria, mas por suas próprias escolhas catastróficas. Mystical é uma parte enorme dos blocos de construção que levaram o Sul a assumir o hip-hop, e ele nunca realmente conseguiu se beneficiar completamente. Sim, a matemática daquele tempo perdido é quase insuportável para fãs da era. Seu maior disco saiu em 2000, e sua primeira condenação o tirou do jogo em 2003. O Ost explicou exatamente o que isso significava. Ele foi encarcerado durante os anos precisos em que seu som estava conquistando a corrente principal. Ele perdeu assim. Mystical foi trancado para a totalidade de Crank Music e a era do toque. Apenas pense em como, você sabe, Mystical, ele perdeu. Essa é a simetria cruel que as imagens forçam os espectadores a confrontar. Um homem que ajudou a estabelecer a base para a conquista do Sul do hip-hop passou a própria conquista atrás das grades. E agora, tendo voltado para casa e reconstruído pelo menos um fragmento de sua posição, ele vai voltar, desta vez por 2 décadas. Desta vez com uma idade em que a sentença bem pode ser o resto de sua vida útil. Os comentaristas até brincaram no registro de humor de Craveira que definiu toda a reação sobre se alguma de sua música poderia sobreviver à condenação, debatendo quais faixas poderiam possivelmente permanecer em rotação. Era uma brincadeira, mas debaixo dela havia uma pergunta real sobre o legado. Como você mantém a artisticidade e os crimes na mesma mão? As imagens respondem essa pergunta para muitas pessoas simplesmente existindo. A imagem do Sr. Cole em um uniforme laranja do Paróquia de Ascension, um agressor sexual registrado vitalício de 55 anos dirigindo-se ao sistema penitenciário do estado de Louisiana, é o colapso visual de tudo o que o nome uma vez significava. Onde havia indicações ao Grammy, agora há uma classificação como agressor sexual reincidente. Onde havia apresentações lutadas dessa energia explosiva, agora há uma rotina diária de prisão, um despertar cedo, uma contagem, uma atribuição de trabalho, tempo limitado de pátio e riscos aumentados de segurança, que vêm com ser um agressor sexual em população geral. Onde havia um homem que disse a um entrevistador que saiu de seu primeiro trecho por si mesmo com crescimento, agora há um homem cujas próprias palavras na corte de que se fez isso, merecia o máximo, selou seu retorno. É por isso que novas imagens do Sr. Cole na cadeia viralizaram. Não porque imagens de cadeia são raras, e não porque seu nome ainda lidera as paradas. Viralizou porque capturou, em alguns segundos de vídeo de transmissão, a distância completa que uma pessoa pode viajar de uma das vozes definidoras de toda uma região do hip-hop para um número no Departamento de Correções de Louisiana com um padrão documentado de danos se estendendo por mais de 20 anos. Conectando as duas extremidades. O clipe é a marca de pontuação em uma história que o público não podia desviar o olhar. E dada a duração da sentença e o peso de seu histórico, é quase certamente a última imagem dele que circulará por muito tempo. Adorou este vídeo? Clique neste card para mais.